Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 88, nós vamos falar sobre até quanto um supervisor de produção pode ser remunerado. Qual é a transição salarial desde a faixa de trainee até a categoria Master, né? Que é a última categoria de qualquer faixa salarial, bem como a transição que ele pode fazer em relação à faixa salarial gerencial, que é muito cobiçada pelos supervisores. Então nós vamos entrar em detalhes sobre esse tipo de remuneração e quais as dicas aqui no canal para que você possa fazer esse caminho, ok? Então vem comigo que eu tenho uma série de dicas importantes e informações para que você realmente entenda a sua faixa salarial. Pessoal, eu sempre começo esse vídeo destacando o que é necessário para que um supervisor e um líder de produção de linha de frente ele possa ter uma carreira plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional, onde isso é a nossa missão principal aqui do canal. Então, para que ele possa realmente ter uma carreira profissional plena, com reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo, é necessário que ele trabalhe para formatar, para desenvolver 3 condições necessárias. A primeira condição é construir uma carreira competitiva significativa, ou seja, é a sua construção de valor para a sua empresa, bem como para ele. E para que ele possa atingir isso, é necessário que ele elimine ou ele diminua uma limitação significativa que a sua empresa possua num determinado momento, né? Que a sua área, a sua empresa mitigue uma determinada dor. Então, quando ele conquista esse segundo quadrante, quando ele elimina ou diminui uma limitação significativa que a sua área, a sua empresa tem, ele realmente constrói valor. E aqui no canal nós sempre estamos propondo dicas ou super dicas para que ele possa realmente criar essa condição, que ele realmente trabalhe para criar essa condição e gere realmente muito valor para si, bem como para a sua empresa. Depois ele precisa criar uma segunda condição, que é a sustentação dessa vantagem competitiva construída. E aí ele vai capitalizar, que é esse terceiro pilar, na qual ele começa a capitalizar toda a construção de valor, bem como a sustentação desse valor que ele atingiu, através da negociação salarial que ele possa conseguir através do plano de carreira dentro da sua empresa. E a gente vai falar um pouquinho desse plano de carreira ou dessa faixa salarial da carreira de um supervisor, chegando até o nível gerencial. Então é através do terceiro pilar, que é a capitalização da vantagem competitiva construída, bem como ele vai criando outras, que ele começa a ser reconhecido, ter o seu valor e, portanto, ter condições melhores de negociar a sua promoção salarial. Então nós vamos falar exatamente sobre essa faixa salarial no episódio de hoje. Então tá aí onde nós vamos dar realmente bastante destaque. Então, pessoal, aqui tem uma informação interessante que eu coletei no LinkedIn do dia 31 de abril de 2021 até o dia 22/7. Então eu tenho uma rede de mais de 10 contatos, de mais de 10 colegas dentro do LinkedIn, e nesses 64 dias eu fiz a coleta dos dados, né, de 64 promoções que aconteceram todos os dias, e é possível a gente perceber somente promoções dentro da área de liderança de linha de frente da produção, ou seja, promoções obtidas por líderes, supervisores, coordenadores, encarregados de produção. Então, veja que, em média, nós tivemos nesse período de 64 dias, né? Ou seja, 64 dias coletando, 64 dias onde tivemos aí promoções, uma média de quase 3 promoções realizadas ou obtidas por dia por esses profissionais, né? E perceba que tivemos alguns dias que excedeu ao limite superior de controle dessa cartinha de controle de valores individuais, ou seja, superando aí
7,79 vagas, ou seja, tivemos 2 dias que superaram, tivemos aí 8 promoções. Então, eu quero dizer com esses dados que todos os dias existem oportunidades de promoção dentro do LinkedIn, dentro da faixa salarial ou faixa de função de um líder de produção de linha de frente, ou seja, um supervisor de produção, um coordenador de produção, um encarregado de produção, um líder de produção. Todos os dias, em média, temos aí quase 3 promoções ou praticamente 3 promoções, chegando a dias de até 8 promoções. Então sim, é possível e é necessário que você esteja preparado para essas promoções, porque as oportunidades aparecem. E sorte, como dizia Sêneca, é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada, e azar é o contrário. É quando a oportunidade que sempre aparece encontra uma pessoa despreparada, isso é azar. Então, pessoal, está aqui informações quentíssimas sobre este período de coleta de dados, onde realmente nós temos em média aí 3 promoções acontecendo todos os dias. E você, com certeza, pode ser o próximo a ser promovido. Basta você estar atento com as dicas e informações importantes que nós damos aqui no canal. Pessoal, no conteúdo de hoje, como eu já mencionei, eu fiz uma pesquisa salarial envolvendo não somente a carreira ou a faixa salarial, onde pode ser percorrida por um supervisor de produção, bem como a sua transição para gerente de produção. E aonde essa pesquisa salarial foi realizada? Eu realizei essa pesquisa dentro desse site chamado Salário BR, né? Esse site você pode fazer uma pesquisa salarial no Brasil, bem como a qualquer tipo de estado e qualquer tipo de função, e tem um rico banco de dados, porque é nesse site que fica cadastrado todo o Banco Nacional de Empregos, né? Então todos os currículos ficam cadastrados e é um site que é utilizado não somente por empregados, né, por pessoas que procuram emprego, bem como para empregadores, e tem um banco de dados muito rico, então você pode fazer essa pesquisa a hora que você quiser. É uma pesquisa que, quando você faz pela primeira vez, ela é gratuita, mas a partir da segunda vez você paga então R$ 12,90 para cada pesquisa, no caso de pesquisa salarial, e R$ 20 se você quer saber mais sobre descrição de cargos. Então está aqui onde essa pesquisa salarial foi realizada e é onde você pode confirmar esses dados se você quiser, ou se você quiser confirmar esses dados não agora, mas daqui a algum tempo para verificar a sua atualização. E como você pode realizar essa pesquisa dentro desse site, pessoal? Dentro do site Salário BR. Você vai acessar o menu Serviços e quando ele abrir essa barra de opções, você vai selecionar Pesquisa Salarial Avançada. Volto a dizer, você tem que ter um saldo aqui de no mínimo R$ 12,90 e quando você optar por essa aba de Pesquisa Salarial Avançada, vai abrir um filtro na qual você vai digitar a função. Quando você digita a função, ele já vai aparecer a função que você está procurando. Você clica nessa função para que o banco de dados se identifique sobre o que você quer pesquisar, o estado que você quer pesquisar. No nosso caso foi São Paulo. Se você não colocar nada, vai aparecer o valor, vai aparecer como o dado geral do Brasil, a idade que você quer pesquisar, ou o modo padrão dele é de 16 a 80 anos. Você pode selecionar ambos, ou seja, sempre procurando aí por dados de informação tanto do sexo masculino como do feminino, bem como o porte da sua empresa, se você quiser pesquisar pequena, média ou grande. Geralmente a pesquisa que eu fiz já deu os 3 tipos de empresa para que você entenda a faixa salarial por tipo de tamanho de faturamento, tamanho de empregado da sua empresa. Dando sequência e informando vocês de quais foram os critérios que eu utilizei para fazer essa pesquisa nesse site Salário BR. Então você pode perceber que assim que você começa a fazer a sua pesquisa salarial, ele vai utilizar alguns filtros.
e vai aparecer essa página. Vamos ampliar essa página para que você possa realmente saber quais os filtros envolvidos. O primeiro filtro é em relação ao nível profissional. Então ele faz uma classificação do nível de trainee, júnior, pleno, sênior e master para cada tipo de função hierárquica. E esse nível profissional tem a ver com a experiência em anos que cada profissional tem. Então, de forma padrão, de forma genérica, trainee é um tipo de nível profissional que um empregado geralmente tem quando ele tem até 2 anos no início da sua função. Quando ele tem de 2 a 4 anos, ele se torna júnior. Quando ele tem de 4 a 6 anos, a classificação é pleno. Quando ele tem de 6 a 8 anos de experiência na função, ele pode se tornar um sênior. E acima de 8 anos, ele é master. Só que essa é uma classificação genérica. Não necessariamente só a experiência é necessária para que você faça a transição de um tipo de função para outra. É necessário que você tenha resultado consistente e, durante este período, você adquira competências necessárias que possam alavancar esse resultado consistente para que você possa transitar de uma faixa para outra. Então, isso tem que ficar muito claro, porque não é só a experiência, é a competência que vem junto com essa experiência que você vai adquirindo durante esse tempo, que faz com que você consiga resultados consistentes com mais facilidade, fazendo com que você possa transitar de trainee para júnior, de júnior para pleno e assim por diante. Porque senão você pode ficar estável dentro de uma determinada faixa, porque você só tem o tempo, mas não tem resultado consistente em função de uma competência que talvez você não tenha desenvolvido. E qual é outro tipo de filtro importante que você vê? É o porte empresarial. Se a empresa é pequena, média e grande. O que é uma empresa pequena? É aquela empresa que tem um faturamento bruto anual de até 10,5 milhões de reais por ano. Então, se você tem esse tipo de faturamento ou um valor menor que esse, você é considerado uma pequena empresa para esse tipo de pesquisa. E se você tem aí uma quantidade de até 500 funcionários. Então, sempre o porte empresarial ele vai estar relacionado com a receita ou com o faturamento bruto anual, bem como o número de funcionários. Uma empresa média fatura entre 10,5 e 300 milhões de reais, entre 499 e 999 empregados, e uma empresa grande fatura acima de 300 milhões ano e tem acima de 999 empregados. Então, está aqui os filtros que a pesquisa utiliza, né? O nível profissional, são 5 níveis, baseado basicamente naquilo que eu te falei, de experiência, bem como um resultado consistente, e o porte da empresa. Vamos então, baseado em tudo isso que eu falei, divulgar quais são os dados de faixa salarial referente ao supervisor de produção, né, dentro do estado de São Paulo. E já quero adiantar, eu fiz uma pesquisa anterior relativa a supervisor de produção genérico no Brasil, onde apareceu a média salarial por nível profissional, né, trainee, júnior, etc. E depois comparei com São Paulo. São Paulo, em média, é 20% maior cada faixa salarial em relação à média do Brasil. Então, para que você tenha ciência e da diferença, da lacuna que existe quando a gente compara o estado de São Paulo com a média do Brasil dentro da faixa salarial de supervisor de produção. Vamos lá então. Pessoal, quais são então as estatísticas da função de supervisor de produção para o estado de São Paulo? Então, esses dados que eu vou divulgar de salário médio por nível de experiência foi relativo à coleta de 8.360 salários divulgados principalmente por empregadores, por empresa empregadora. E nessa estatística a gente pode ver que 92%, ou seja, a grande maioria dos supervisores de produção são homens e apenas 8% são mulheres. Uma outra estatística interessante é a faixa etária. Então a gente pode ver que a grande maioria, ou seja, quase 66% dessa população
é de 40 a 60 anos. E entre 25 e 40 anos está aí uma faixa de 29,27%. Depois você tem faixas maiores. E por incrível que pareça, é essa a faixa salarial que nós temos o maior número de seguidores aqui no canal do SOS Supervisores. A grande maioria que o YouTube nos informa é nessa faixa salarial entre 40 e 60 anos. E temos também uma outra parcela menor, mas temos também entre 25 e 35 anos, né? Então, tá aqui dados interessantes estatísticos de como é a divisão aí de faixa etária dentro da função de supervisor de produção. E uma outra estatística importante dentro dessa função é a experiência, né? Então, ou seja, o tempo acima de 8 anos são basicamente 64,83% desses profissionais. Então, nós temos a grande maioria de profissionais que tem mais de 8 anos de experiência na função. Nós temos aí 12% com até 2 anos, né? A faixa mais nova por volta de 12%, de 2 a 4 anos 6,76%, de 4 a 6 anos de experiência de 8 a 12%, e de 6 a 8 anos de experiência 8,12%, ou seja, a grande maioria aí, quase 65%, são de supervisores que possuem mais de 8 anos de experiência. Então a gente pode afirmar que tem muita gente que já tem um bom tempo de estrada atuando na produção. E agora, pessoal, eu vou começar a mostrar a faixa salarial de um supervisor de produção para uma pequena empresa. Lembrando que uma pequena empresa é aquela que tem uma receita bruta anual ou um faturamento de até 10,5 milhões ano e tem uma quantidade de funcionários de até 500 funcionários ou até 499 funcionários. Então, toda empresa que tiver até essa faixa de faturamento e até essa faixa de funcionários é considerada uma pequena empresa. Então vamos ver a faixa salarial dentro do nível profissional trainee, júnior, pleno, sênior e master para uma pequena empresa no estado de São Paulo. Então tá aqui, pessoal. Essa aqui são as faixas médias, é o valor médio de salário para quem é trainee, R$ 2.995. Para quem é júnior, uma média de 3.894. Para quem é pleno, 5.062. Para quem é sênior, 6.581. Para quem é master, 8.555. Então, esse aqui são valores médios ou medianos, né? Se você não tiver uma distribuição normal de dados, você tem um valor mediano que cada faixa salarial tem. E perceba que você pode fazer uma transição entre uma faixa e outra à medida que você vai adquirindo competência e resultado consistente de até 30% a cada 2 anos. E dessa forma, você pode quase triplicar o salário entre uma faixa trainee e uma faixa master. E perceba, pessoal, que estes valores são valores médios. Você sempre vai ter uma faixa de transição salarial em cada tipo de função. E existe sempre um valor de interseção entre o final de uma determinada faixa e o início da outra. Então perceba que na faixa trainee, o valor máximo vai ser sempre maior do que o início da faixa júnior. Então essa faixa de transição geralmente é de 1/4 a 1/3 do tamanho dessa faixa, coberta por valores de interseção. Portanto, esse é o tipo de caminho, de trajeto, de trajetória que você pode fazer salarial ao longo do tempo que você vai trabalhando na sua empresa, né? Principalmente neste caso, se você trabalha numa pequena empresa. E perceba que é uma média, né? É uma referência de uma transição de 30% a cada 2 anos, ou seja, uma média de 15% por ano, que é um valor muitas vezes bem significativo, né? E você pode conquistar esse valor ou até mesmo acelerar esse valor, volto a dizer, se você primeiramente tem resultados
consistentes, resultados bons e consistentes, que são alavancados por algumas competências-chave importantes dentro de um fator ético que faz com que a sua direção perceba que você entrega valor, que você entrega resultados consistentes com as competências importantes e necessárias para que alavanquem esse resultado. Então, o objetivo aqui do canal é sempre fazer com que essa trajetória seja possível, porque, volto a falar, ela é uma referência e muitas vezes ela fica... você não consegue fazer essa transição de 30% a cada 2 anos ou 15% porque você não tem resultado consistente. Então, a negociação numa promoção é um valor muito menor. Negociação porque eu digo que você pode, quando você tem resultado consistente e você tem competências que alavancam esse resultado consistente, você consegue negociar, você consegue mostrar que talvez você mereça mais em função do que você está entregando. É diferente quando você não tem argumentos para que justifique um aumento promocional maior do que a média do mercado. Então está aqui a transição que você pode fazer dentro das 5 funções, fazendo com que exista aí uma transição de até 30% a cada 2 anos ou de 15% a cada ano, na qual você pode não somente conseguir, mas acelerar se você utilizar aí os caminhos corretos. E aqui dentro do canal a gente sempre te dá dicas para que você possa conseguir isso. Pessoal, qual é a faixa então de supervisor de produção? Qual é a faixa salarial de supervisor de produção para uma média empresa? Então, lembrando que a média empresa é aquela empresa que fatura entre 105 a 300 milhões de reais por ano e tem uma quantidade de empregados entre 499 até 999 empregados. Então, uma empresa de porte médio, ela vai ter um valor médio salarial em cada uma dessas 5 faixas, trainee, júnior, pleno, sênior e master, variando entre R$ 4.499 por mês na faixa trainee, R$ 5.841 na faixa júnior, pleno 7.593, sênior 9.872 e master 12.833. Lembrando sempre que esse é um valor médio e que existe uma diferença entre 30% entre uma faixa salarial média de trainee para júnior e assim por diante. Lembrando mais uma vez que esse valor é um valor médio e existe uma faixa inicial até a final. E sempre tendo uma sobreposição entre faixas, fazendo com que nem sempre o final de uma faixa é o início da seguinte. Tem sempre um sombreamento, uma interseção de 1/3 a 1/4 do valor inteiro da faixa. Então, está aqui qual é a transição, qual é a evolução salarial que você possa fazer dentro de uma faixa de supervisor de produção, varrendo os 5 níveis de experiência, mais uma vez, desde que você tenha resultados consistentes e esperado dentro do que você negocia anualmente com a sua chefia imediata, utilizando as competências corretas que possam alavancar esse resultado, bem como um comportamento ético que não está nem na discussão aqui nesse tipo de conteúdo. Isso está implícito que você tem que fazer com no mínimo muita ética, mas utilizando as competências corretas. Então está aí a faixa salarial de um supervisor de produção de uma média empresa no estado de São Paulo. Pessoal, a faixa para um supervisor de produção para uma grande empresa no estado de São Paulo, lembrando que grande é uma empresa que fatura mais de 300 milhões e tem mais do que 999 empregados, por esse tipo de pesquisa, ele varia de 6.740 indo para 8.762 na faixa júnior, na faixa plena 11.390, na faixa sênior 14.808 e na faixa master 19.250. Lembrando mais uma vez que a transição entre salários médios é de 30%, você pode conseguir até quase 3 vezes dentro de uma faixa trainee até galgar a faixa master, e esses valores são valores médios. Existe uma transição dentro de cada nível profissional que você vai percorrendo a partir do momento em que você tem resultado consistente, conseguido e alavancado com as devidas competências
para que você seja elegível ao processo promocional. Então é muito importante e está aqui quais são as faixas salariais conforme essa pesquisa realizada então agora no mês de novembro para uma grande empresa dentro do estado de São Paulo para a função de supervisor de produção. E aqui, pessoal, eu coloquei nesse gráfico as faixas para a empresa pequena, que é a verde, as faixas que você pode percorrer de supervisor de produção dentro de uma empresa de porte médio e aqui dentro de uma empresa de grande porte. Então, cada tipo de cor está o porte da empresa. Lembrando o que é uma empresa pequena, média e grande, você pode ver nesse critério de porte empresarial. Ele leva em consideração a receita bruta anual, bem como o número de funcionários. E aqui, dentro de cada empresa, pequena, média e grande, os 5 níveis de profissionais, né? Trainee, Júnior, Pleno, Sênior e Master. Então você pode perceber que, vamos dar um exemplo, né? Você tem, quando você chega a um valor Master de uma empresa pequena, significa que você chegou aí próximo de R$8.600.000 mensais. Já essa mesma categoria, numa empresa de porte médio, isso significa por volta de R$12.800. Já se você tem o mesmo nível de experiência numa empresa grande, você tem uma faixa de R$19.000. Isso significa que você tem uma diferença entre o nível de experiência Master entre uma empresa pequena e grande de até R$10.500. Por que eu estou trazendo isso para você? A partir do momento que você sabe construir resultados consistentes, né, que você tem resultados significativos consistentes e que você desenvolve competência, você pode experimentar o mercado se assim o desejar, fazendo com que você, se não conseguir um salto salarial, um salto de crescimento profissional na sua empresa, você pode conseguir numa outra empresa, porque você aprendeu como fazer essas coisas. Então está sempre uma opção para você, né? Não necessariamente você precisa fazer, mas quem quer galgar maiores salários pode se lançar, porque você tem história suficiente para contar, para conseguir aí um desempenho de remuneração maior em outros tipos de porte de empresa. Aqui, por exemplo, né, em termos de comparativos, se você está numa faixa de experiência plena dentro de uma empresa média, isso significa que essa faixa salarial está entre o nível sênior e master numa pequena empresa, né? E o nível pleno de uma empresa média está entre o trainee e o júnior numa empresa grande. Então, para que você tenha a condição aí de se posicionar ou posicionar o seu salário frente a uma empresa média, pequena ou grande, tá? Então, isso serve muitas vezes, volto a dizer, se você quer aí participar de algum processo seletivo em função da experiência que você tem e do resultado, mais uma vez, que você tem, bem como as competências, como você pode experimentar ou participar de processos seletivos experimentando níveis salariais em empresas de porte maior que a sua, para que você possa ter a possibilidade de conseguir aí salários maiores. E agora, pessoal, a pesquisa salarial para gerente de produção. Eu já te mostrei aí qual é a faixa salarial de um supervisor de produção dentro do estado de São Paulo. Agora, para o gerente de produção, porque muitas vezes, e a grande maioria dos supervisores de produção, eles querem fazer uma carreira transitando depois para a área de gerente de produção. Então eu trouxe essa informação para você também. Então perceba as estatísticas, né? Geralmente dentro do gerente de produção no estado de São Paulo, 91,5% são homens e 8,5% são mulheres. A população, a coleta de dados foi referente a 3.025 salários fornecidos por empregadores dentro do site Salário Brasil. A faixa etária para gerente de produção, 74,42%, são pessoas entre 40 e 60 anos. E 15,89% é entre 25 e 40 anos, né? A faixa menor aqui é até 25 anos, né? São pessoas mais jovens, aí, com apenas 1,6%. Então está aqui a estatística desses dados.
A experiência, né? Gerentes com mais de 8 anos de experiência é a grande maioria, com 64,8%. Até 2 anos de experiência, 12%. De 2 a 4, 6,76%. De 4 a 6 anos de experiência na gestão da produção, 8%. De 6 a 8 anos, de 8%. Então a gente pode ver que a grande maioria aí tem mais de 8 anos, mas tem pessoas jovens também entrando no mercado, entrando dentro dessa função. E está aqui. Então aqui para terminar então, pessoal, essa questão da faixa de experiência dentro da gerência de produção, para a gente ir então para as faixas salariais. Então a faixa salarial para gerente de produção de uma pequena empresa, lembrando que pequena empresa é aquela com faturamento de até 10,5 milhões de reais ano e com até 499 funcionários, né? Então está aqui o nível de experiência de trainee, júnior, pleno, sênior e master. Então você pode ver que numa empresa de pequeno porte, o trainee dentro da gerência de produção, o salário é de R$ 5.500, júnior R$ 7.173, pleno 9.325, sênior 12.123 e master 15.760. Mesma coisa, pessoal, existe aí um salto de valor médio para cada faixa de 30%, que pode ser obtido até 2 anos e 15% até 1 ano, se estiver gerando o resultado esperado consistente com as competências adequadas que alavancam esse resultado, bem como de forma ética. E você pode, a mesma coisa, né? Até triplicar o seu salário, fazendo com que, através do momento em que você vai transitando em cada nível de função dentro da gerência de produção. Lembrando que a mesma coisa em relação à faixa de supervisores, são valores médios. Existe sempre uma faixa de transição do valor inicial até o final, tendo uma sobreposição, tendo uma interseção entre uma faixa e outra. Para a média empresa, aqui estão os valores salariais dentro do estado de São Paulo para gerente de produção. Trainee 8.277, júnior 10.660, pleno 13.988, sênior 12.184 e master 23.640. Mesma coisa, são transições entre médias salariais de 30%, na qual você pode até triplicar dentro de uma faixa inicial de trainee até você atingir a faixa de master. Lembrando que sempre existe uma faixa de transição dentro de cada nível de experiência, tá? Então, está aqui mais um caminho que você pode se posicionar para que entenda em qual faixa está, se você trabalha numa empresa, por exemplo, de tamanho e porte médio. Lembrando que médio fatura entre 10,5 e 300 milhões e tem uma quantidade de funcionários entre 499 e 999 funcionários. Agora, a faixa de um gerente de produção de uma grande empresa, lembrando que a grande empresa fatura mais de 300 milhões de reais por ano e tem uma quantidade superior a 999 empregados. Então está aqui um valor médio para gerente de produção trainee 12.415, de nível de experiência júnior 16.140, quando ele é pleno 20.982, sênior 27.277, master 35.460. Mesma coisa, são saltos médios de 30%, podendo até triplicar o seu salário quando você transita de uma posição de trainee até master. São faixas e aumentos salariais possíveis de ser atingidos até 2 anos em 30%, anualmente em 15%, mais uma vez, se você tiver resultados consistentes e utilizando as competências adequadas que possam alavancar esse resultado, bem como trabalhando de forma ética e de modo consistente, mostrando valor para a sua empresa. E aqui no canal a gente ajuda para que isso seja possível realmente. Então, está aqui a evolução que você pode fazer dentro da faixa salarial de gerente, quando você sai e transita de supervisor para a função gerencial. Aqui também o mesmo que eu fiz em relação aos supervisores, mostrando quais são as faixas de
cada porte empresarial. Verdinho é uma pequena empresa, vermelho é uma empresa de porte médio, azulzinho uma empresa de grande porte, dentro do nível de experiência entre trainee, júnior, pleno, sênior e master, fazendo com que a gente enxergue claramente quais são as diferenças em cada faixa para o tamanho e porte da empresa. Então, dentro da área gerencial, por exemplo, master, você pode atingir uma faixa de 15.760 quando é master, a mesma faixa para uma empresa média de 23.640, para uma empresa master 35.460, sendo que a diferença entre um gerente de produção master de uma pequena empresa até uma grande empresa chega a ter uma diferença salarial de R$20.000. Então, está aqui as diferenças que existem quando uma empresa é pequena, média ou grande e quais são aí as transições que você pode fazer a partir do momento que você tem realmente resultado consistente, competência que alavancam e mostram por que você atinge esse resultado, na qual você pode contar essa história quando você participa principalmente de processos seletivos. E aqui, mais uma vez, qual é o seu posicionamento, só para você entender como esse gráfico comparativo funciona. Se, por exemplo, você é um gestor de produção e tem um nível salarial pleno dentro de uma pequena empresa, isso significa que é uma faixa entre sênior e master para pequena empresa, mas ao mesmo tempo pode ser uma faixa entre trainee e júnior dentro de uma grande empresa. Então você pode, a partir do momento que tem essa experiência, tentar aí participar de processos seletivos desde que seja a sua vontade. Pessoal, e agora eu juntei as informações entre as faixas salariais de um supervisor de produção e um gerente de produção dentro de um determinado porte. Então você vai ver aqui a mesma faixa, né? Ou seja, faixas que você pode percorrer de supervisor de produção e gerente de produção numa empresa de porte pequeno, depois de uma empresa de porte grande e, consequentemente, uma de porte médio. Tá aqui, pessoal. Esse gráfico ele mostra para que você tenha uma ideia clara, se você trabalha numa empresa pequena dentro do estado de São Paulo, qual é a transição de salário dentro das 5 faixas de nível de experiência de um supervisor e qual é essa transição dentro de um nível de experiência, dos 5 níveis de experiência quando você é um gestor de produção. Então, linha azul, gerente de produção, linha vermelha, supervisor de produção, mostrando todos os níveis médios salariais de cada nível de experiência, lembrando que sempre existe uma faixa dentro desse valor médio, mas que você pode enxergar claramente qual é o percurso, qual é a rota, qual é a transição entre uma faixa e outra, se você quer realmente ter aí aumentos salariais ao longo da sua carreira. Isso para uma pequena empresa. Está aqui o mesmo comparativo das faixas salariais de um supervisor de produção, linha vermelha, e de um gerente de produção, linha azul, dentro de um porte de média empresa. Lembrando o que é média empresa, que tem a ver em relação à receita bruta anual, o faturamento e o nível de funcionários, que eu já esclareci em slides anteriores. Então está aqui a transição de faixa salarial que você pode percorrer se você é um supervisor de produção e o que lhe interessa, o que pode lhe motivar para buscar o seu desenvolvimento profissional dentro de uma carreira de gestor de produção, sendo dentro da sua empresa ou, se você quiser e for de sua vontade, participar de processos seletivos em empresas maiores. E também a faixa salarial de um supervisor de produção e de um gerente de produção para empresas de grande porte. Está aqui também a especificação do que uma empresa de grande porte em relação a seu faturamento anual e número de funcionários. Então está aqui, linha vermelha, a faixa salarial de um supervisor de produção de uma grande empresa nos 5 níveis de experiência, de trainee a master, bem como a faixa salarial de um gestor de produção nesses 5 níveis de experiência. Okay? Então, claramente você pode entender onde você está
e qual é o caminho que você pode percorrer, desde que você tenha resultado consistente e competência adequada para alavancar esses resultados, bem como atuar de forma ética ao longo do tempo, para que você possa ser percebido aí pela sua direção, pela sua chefia imediata como um talento. Para fechar esse resumo do dia, para fechar aí o vídeo, eu coloquei um resumo das faixas salariais para o grau de experiência, né? Ou seja, grau de experiência tem a ver com competência, com conhecimento, habilidade e atitude que você realmente aplica para que você tenha resultado em desempenho de forma consistente. Então, dentro do supervisor de produção, bem como dentro da faixa de gestor de produção, você vai sempre encontrar, na maioria das empresas, essas 5 classificações, ou às vezes nem 5, mas 4, geralmente são 5 classificações, que são definidas em função de um tempo não somente necessário na função, mas um tempo em que você vai desenvolvendo competências para que possam alavancar os seus resultados. Se você consegue competência e resultado consistente dentro de um período menor, você pode galgar e negociar promoções mais rapidamente. E dentro de cada faixa existe sempre um valor médio, e o valor médio foi o valor que nós divulgamos em slides anteriores. Dentro de cada faixa, então, de trainee, ou seja, dentro de cada nível de experiência existe uma faixa em que você vai transitando dentro do valor mínimo e máximo. Existe um valor que nós mostramos de 30% de correções entre um nível de experiência e outro dentro de uma faixa, e existe sempre uma faixa de transição que nós falamos que geralmente é de 1/4 de toda essa faixa a 1/3. Portanto, você pode percorrer 30% a cada 2 anos ou 15% a cada 1 ano ou menos, desde que, mais uma vez, tenha resultado consistente e significativo e mostre que você tem competências que buscam, que alavancam e que suportam esse resultado. Então, se você pode realmente fazer isso, você pode fazer com que essa transição seja percorrida ou nada acontecer, né? Acontece de muitas vezes quando não se tem resultados consistentes e não se tem essa competência para atingir esses resultados, a grande maioria das vezes os nossos salários são corrigidos apenas pelo índice de inflação, né? E eu estou te dando algumas dicas de o que você pode fazer para que você conquiste esse resultado a partir do momento que você tem algo para negociar, que são os teus resultados consistentes ao longo do tempo, conseguidos com competência, e fazendo com que, se muitas vezes você não consegue o que você deveria, o que você poderia em função dos resultados, você pode aí estar participando de processo seletivo porque você já sabe fazer, você já sabe conquistar esse resultado. Então, se você consegue esse resultado aqui, você pode conseguir esse resultado em outra empresa. Então, está aqui as transições que você pode fazer por cada faixa salarial, sendo supervisor de produção, sendo coordenador de produção, seja encarregado de produção, seja gerente de produção, seja líder. Está aqui mais ou menos o quanto você pode conseguir a cada 2 anos ou até mesmo acelerar, né, este processo a partir do momento que você tem, mais uma vez, resultado consistente, alavancado com as competências e ética necessária. Pessoal, no vídeo de hoje, então, eu fiz questão que você soubesse o quanto é importante que você adquira essas dicas que nós passamos aqui no canal, para que você possa ir construindo valor, que é basicamente esse primeiro pilar. Quando você constrói esse valor e você consegue sustentar esse valor, você pode realmente capitalizar a partir do momento que você entende a transição salarial dentro da sua empresa e possa sim negociar condições salariais melhores, porque você passa a ser um talento. Então está aqui o objetivo de hoje, dar essa noção dessa transição dentro da sua faixa ou dentro da faixa seguinte que você pode percorrer ao longo do tempo de experiência e resultado consistente e significativo. Pessoal, muito obrigado por mais essa oportunidade. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, faça a sua sugestão
e inscreva-se no canal para que você possa ser notificado sempre em que tiver um vídeo novo. Acionando o sininho, você sempre é notificado e nós temos praticamente um vídeo novo a cada dia. Então, eu agradeço por mais esse episódio, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.